Nas primeiras horas de quarta-feira, na cidade de Bacabal, um crime no residencial Terra do Sol. 2 homens armados em uma moto efetuaram vários disparos de um homem identificado como Antônio Jacaré, lá do residencial Terra do Sol. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Menos de 5 horas, em uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, deram uma resposta à sociedade e fizeram a prisão do principal suspeito. E com ele também outras pessoas foram presas e muitas drogas. E já na manhã de sexta-feira, a nossa equipe de reportagem conversou com o investigador Kelcione, falando a respeito da atuação dessas pessoas envolvidas no crime do seu Antônio Jacaré. Acompanhe agora. A gente gostaria de enfatizar o trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar na realização da execução da prisão desses elementos que ceifaram a vida do senhor Antônio Carlos, lá dos Pereira, conhecido como Jacaré, uma pessoa carroceira, uma pessoa que trabalhava ali naquela região da Terra do Sol, que foi homicidado no dia 4/9, por volta das 7h15, 7h30 da manhã. Logo de posse da informação do homicídio, a equipe de campo da Polícia Civil se deslocou até o local, né, do acontecido e colheu as primeiras informações, recolheu alguns indícios e alguns vestígios, e de posse dessas informações, desses indícios e desses vestígios, iniciou-se as investigações no sentido de tentar identificar a autoria do crime que acabara de ser perpetrado contra o senhor Jacaré, crime de homicídio. Foi identificado, a princípio, 2 nacionais, conhecidos por Valdeir e Paulo Henrique. O Valdeir passava de bicicleta pelo local do crime no momento exato do que o crime aconteceu, e o Paulo Henrique estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um outro nacional conhecido como Chico Preto. De posse dessas informações, foi solicitado o apoio da Polícia Militar nesse momento, depois que a Polícia Civil conseguiu identificar a autoria dos assassinos, e foi solicitado o apoio da Polícia Militar, e prontamente foi aceito e foi dado o apoio. A gente gostaria de agradecer aqui a Major Leila, o Capitão Araújo, o Capitão Santos, que deram maior apoio para as prisões, junto com as prisões, e o Dr. Zés também, que estava à frente das investigações e que comandou tudo, estava sabendo de todos os desdobramentos, todas as investigações, todos os passos que estavam sendo dados pelos investigadores na rua eram comandados pelo Dr. Zé, o delegado regional aqui de Bacabal. Pois bem, de posse dessas informações, a gente localizou, a Polícia Civil identificou a residência do Valdeir, foi montada uma operação juntamente com a Polícia Militar e foi feito o cerco da casa do Valdeir. Quando ele percebeu a presença da polícia, ele tentou se evadir pelos fundos, jogou uma sacola por cima do muro da casa. Essa sacola foi localizada e foi encontrado droga e dinheiro dentro dessa sacola. O Valdeir foi preso, não conseguiu fugir, e ele, no ato da prisão, ele confessou que teria emprestado uma arma de fogo para o nacional Paulo Henrique, e que este teria ceifado a vida do Jacaré. Isso foi o que Valdeir falou na hora que foi preso. Também, ainda na casa do Valdeir, foi localizado outra quantidade de droga enterrada no quintal. A sua companheira, Jardiele, declinou aos policiais que estavam ali que havia mais drogas no quintal enterrado. Foi feito essa apreensão dessa droga, junto com todo o material, e ele foi conduzido para a delegacia preso. Na delegacia, ele declinou onde morava o Paulo Henrique e foi montada uma nova operação no sentido de capturar esse outro elemento que possivelmente seria o autor do crime. Chegando na casa do Paulo Henrique, ele também tentou se evadir pelos fundos, mas a casa estava cercada também, e ele foi capturado com a arma de fogo possivelmente utilizada no crime. Isso aí a perícia vai constatar brevemente. A arma vai ser encaminhada para o ICRI, Instituto de Criminalística, para ser feita a perícia e comprovar que foi a arma utilizada no crime. Ele foi preso com essa arma, estava na posse dessa arma consigo, portando a arma, portanto. Então foi preso, e também na sua casa foi encontrada uma outra arma de fogo, uma espingarda de fabricação caseira, munição de calibre 38 e de calibre 32, o qual assumiu apenas que era proprietário da arma, mas
que em relação ao crime de homicídio, esse resolveu ficar calado, ele permaneceu calado, ele não se manifestou, nem disse que teria sido ele, também não negou a sua autoria no crime. Então esse é o resumo dessa situação, dessa circunstância, desse crime que foi elucidado, mais uma vez, mais um crime elucidado pela Polícia Civil e que vai ficar agora, foi encaminhado, foi feito o auto de prisão em flagrante, eles foram recambiados para o presídio de Piratininga, onde permanecerão à disposição da Justiça. Cleucione, eles todos foram ouvidos. Quando o Paulinho foi ouvido, ele confessou que realmente ele teria atirado no seu jacaré. E qual foi a motivação? Ele chegou a relatar isso? Na verdade, com relação ao crime de homicídio, ele permaneceu calado, o Paulo Henrique. Ele não declinou absolutamente nada em seu depoimento. E a motivação ainda está sendo apurada. Houve alguns informes, né, a gente vai ainda, o inquérito policial tem um prazo para ser concluído, né, e as diligências irão continuar no intuito de identificar se houveram realmente mandantes ou não, porque há informes que houve uma discussão entre o Paulo Henrique e o Jacaré dias antes. Isso é o próprio Jacaré que diz em sua defesa, que o Paulo Henrique que diz em sua defesa, que o senhor Jacaré, o carroceiro, teria lhe agredido com um soco no rosto. Mas e ele botou em depoimento, daí ele falou isso. Ele falou em depoimento, isso aí, e a Paulo Henrique. Que ter efetuado, ele ficou calado. A respeito da execução do crime de homicídio, ele permaneceu calado, ele não confessou e nem negou a autoria. Interessante isso, né? Ele nem negou a autoria, nem confessou. Ou seja, disse que ia permanecer calado e que só falaria sobre esse aspecto, ou seja, sobre a execução do homicídio em juízo. Ele disse que falaria apenas em juízo. A Polícia Civil já se adiantou num pedido de prisão do outro indivíduo que pilotou a motocicleta no momento da ação criminosa? Pois bem, esse pedido de prisão preventiva, ele vai acontecer uma vez que a pessoa que conduzia a moto, que estava pilotando na moto, que é o Daniel do Nascimento Veloso, conhecido como Chico Preto, não foi localizado. Ele não foi localizado, não se apresentou, o seu nome foi ventilado várias vezes, e ele está em local incerto e não sabido. Então, possivelmente, ao final do inquérito policial, quando o delegado relatar, ele possivelmente pedirá a prisão do Chico Preto, porque há o envolvimento dele direto, né, no mínimo como partícipe, né, se ele não for o coautor, mas deve ser partícipe do crime. Então, certamente será feito esse pedido de prisão preventiva. O Valdeir, ele foi autuado pelo crime de homicídio, né, como autor direto, autor imediato, e também pelo crime de tráfico de drogas, porque foi encontrada uma grande quantidade de drogas na sua casa, inclusive balança, dinheiro em quantidade trocado, enfim, vários elementos, vários indícios que indicam a sua traficância. E ele mesmo, em depoimento, confessou que a droga era dele, que ele era usuário, que ele já foi preso outra oportunidade por tráfico de droga, e realmente já foi preso mesmo, né? Existe um outro processo, uma outra ação penal movida pelo Ministério Público contra o Valdeir. E é exatamente isso, ele foi indiciado por homicídio e por tráfico de drogas. Mas a morte do Jacaré não tem nada a ver com o tráfico de drogas? A princípio, a gente não tem essa informação para lhe repassar, porque não há uma ligação, não há ainda a real motivação do crime, né? As investigações, como eu disse, elas vão continuar. A gente vai continuar em campo, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, vai continuar as investigações para que a gente possa esclarecer o que aconteceu. Nós já esclarecemos o crime de homicídio que aconteceu, né, apontamos a sua autoria, conseguimos efetuar a prisão em flagrante dos autores, do coautor também, e agora nós vamos tentar elucidar a parte da motivação, quem teria motivado de fato, verdadeiramente, esse cometimento desse crime hediondo, que é o crime de homicídio, cometido na cidade de Bacabal. Cleucione, também o Valdeir, no seu depoimento, ele teria afirmado que teria emprestado essa arma ao Paulo Henrique no depoimento dele, ele chegou a relatar? Perfeitamente, ele informa que ele teria emprestado uma arma calibre 38 para o Paulo Henrique. Em seu depoimento ele declina realmente esse fato. E as balas, os tiros que efetuaram o seu Jacaré, os projetos eram de quê? Qual calibre de arma? Pois bem, os projetos que foram recolhidos no local, eles eram de calibre 38. A princípio, no primeiro momento, na perícia preliminar constatou que eram de calibre 38. Agora, essa informação precisa é a perícia oficial que vai fornecer depois que o laudo for confeccionado, e tem um prazo de 30 dias para confeccionar o laudo.